Vem comigo de novo, o professor Willis vai estar explicando aqui, a semana 2 do PET 3, segundo ano. Tranquilo, gente? O que nós vamos estudar na semana 2? Vamos estudar transferência, transformação e conservação da energia. Qual que é o tema principal nosso? Trabalho e calor, que tem conceitos bem parecidos. Tranquilo? Então, a nossa interdisciplinaridade é com química. Nós vamos falar que é uma física misturada com a química, tá bom? Falar de gases ideais, né? Então, física, química. Na aula da semana passada, nós falamos sobre os gases ideais. Agora vamos falar sobre suas transformações, tá? Então, vamos falar agora de trabalho realizado por um gás. Imagine aí você enchendo o seu pneu aí, uma bomba. Você faz fricção, não é isso? Para encher o pneu. Você está realizando o trabalho? Sim. Vai esquentar quando você bombeia? Sim. Então, há realização de trabalho, aumento da energia interna, tá? Tudo vai acontecer aí, ok? Então, o trabalho é realizado por um gás. Eu não vou entrar lá na parte de química, então nós só vamos falar sobre as fórmulas, que tem muita fórmula. Para nós calcularmos esse trabalho é igual a força vezes a distância. Olha aqui. Vamos calcular. Eu tenho aqui um embolo, quer dizer, uma bomba de encher pneu, né? Qualquer coisa que mexe com gás. Olha, nós temos a área, a força e a distância. Para calcular o trabalho que você está fazendo aí, é a força que você exerce sobre a distância, né? Força vezes a distância é o trabalho. Para calcular a área, né? Pressão é igual a força dividido pela área. Então, a força é a pressão vezes a área. A força é a pressão que você coloca sobre a área. Tranquilo? Então, nós temos o volume final e o volume inicial. Então, para calcular o trabalho, é a pressão vezes volume final menos o volume inicial. Ok, gente? Então, para calcular, repetindo, para calcular o trabalho, é pressão vezes volume final menos volume inicial. Para calcular o trabalho, força vezes a distância. Para calcular a pressão, força dividido pela área. Para calcular a força, pressão vezes a área. Tranquilo? Também pode ser calculado o trabalho, pressão vezes a área vezes a distância. Vamos então continuar aqui, né? Então, um gás ele pode expandir ou o quê? Comprimir, não é isso? Então tem a expansão e a compressão isobárica, porque a gente fala isobárica, fala de volume do gás. Então nós temos dois tipos, ele pode expandir ou ele pode contrair. Então, se o gás ficar constante, não houve trabalho. O gás não ficou lá parado, não houve trabalho, ok? Então, para ter a expansão, tá? O volume final é maior que o volume inicial, tá? Aqui, ó. O volume inicial, tá? Ele é menor que o volume final, ou vice-versa. O volume final é maior que o volume inicial. Aí houve trabalho, tá? A variação do volume é positiva, o trabalho é positivo. Dizemos que o gás realiza trabalho sobre o meio. Quando o volume inicial é menor que o volume final, houve trabalho, né? O trabalho realizado, né? O gás que realiza o trabalho sobre o meio. Tranquilo? O contrário, a compressão, quer dizer, o volume inicial é maior que o volume final. Quer dizer, tem muito gás no início e pouco gás no final.
Tá? Então, podemos dizer que o volume final é menor que o volume inicial. Né? Então, a variação do volume é negativa. Ok? O trabalho é negativo, ele é motor. Né? Então, dizemos que o meio que realiza trabalho sobre o gás. Tranquilo? São dois tipos de trabalho. Né? Quando o gás realiza trabalho sobre o meio e quando o meio é que realiza trabalho sobre o gás. Ok? Compressão e expansão. Vamos para um exemplo aqui. Vamos calcular um exemplo. No PET seu, ele vai estar com um probleminha aqui. Nós vamos corrigir esse probleminha. Considere uma massa gasosa de pressão 5 atm, confirmada em um cilindro com embolo móvel de área 8 cm² e volume 300 cm³. O gás ideal sofre uma transformação isobárica. Se ele sofre uma transformação isobárica, ou expandiu ou comprimiu, tá bom? E seu volume passa a ser de 700 cm³. Olha, estava 300, passou para 700, gente. Então, o gás realiza trabalho sobre o meio. O volume final é maior que o volume inicial. Letra A. Aí tem aí, sabendo que um centímetro quadrado é 10 a menos 4, um centímetro cúbico é 10 a menos 8, que são as potências de 10, um ATM é 10 elevado a 5 Nm cúbico. Calcule o trabalho realizado por esse gás em joules. Por isso que nós temos que fazer a transformação. Vamos lá. Pressão é 5 atm, 5 vezes 10 a 5. Volume inicial 300 centímetros, que é 300 vezes 10 a menos 8. Volume final é 700 centímetros cúbicos, que é 700 vezes 10 elevado a menos 8 centímetros. Para calcular o trabalho, é pressão, volume final, volume inicial. Cuidado. Não é 5 atm, é 5 vezes 10 elevado a 5. 700 vezes 10 elevado a menos 8. 300 vezes 10 elevado a menos 8. Tá? Minto eu, é menos 6, tá? Aqui é menos 6. Eu falei menos 8 porque minha vista já está ruim. Ok, gente? Então, 700 menos 300, 400. 5 vezes 400, 2.000. 10 a quinta e 10 a menos 6, 10 a menos 1. Então eu tiro um zero, 200 joules. Tranquilo? Só fazer o cálculo. A letra B está aqui, ó. A força constante exercida sobre o embolo. Então a força é só se calcular. Força é pressão vezes a área. A pressão, 5 vezes 10 a quinta. A área de 8 centímetros, 8 vezes 10 a 4. 5 vezes 8, 40. Menos 5 menos 4, 1. Então 40 vezes 10, 400 newtons. E a letra C eu já falei, né? O volume final é maior que o volume inicial. Ocorreu uma expansão. O gás realiza trabalho sobre o meio. Tá bom, gente? Aí, vocês vão fazer as atividades aí. São sim. É igualzinho o exemplo de cima. Você vai ler o exemplo, ou ver o vídeo e fazer as atividades. Tá bom? Vamos só ler esse exercício para você ver que é tranquilo. Né? Certo gás sofre uma expansão. Quer dizer, já falou que a expansão, o volume final é maior que o volume inicial. Se houve expansão, está falando aqui, né? Aqui, ó. Certo gás sofreu uma expansão sob pressão constante de 4 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. Deslocando o pistão, cuja área é de 8 centímetros quadrado, 8 vezes 10 a menos 4. Lembra disso, tá, gente? Variando seu volume de 500 centímetros para 800 centímetros. Ó, o volume aumentou, estava 500, passou para o quê? 800. Então, aqui na letra C, o gás realiza trabalho sobre o meio ou o meio realiza trabalho sobre o gás. Né?
houve trabalho sim, não é isso? Só que quando o volume inicial é maior que o volume final, tá? Então o gás realizou o trabalho sobre o meio. Não o meio realizou o trabalho sobre o gás, tá bom? Aí você vai usar as fórmulas aqui, ó. Trabalho é igual a pressão, volume final, menos volume inicial. Você pode usar essa fórmula para fazer a letra A. E para fazer a letra B, você pode usar essa fórmula. Força é igual a pressão vezes ar. Tá? Tranquilo? Só fazer essa atividade. Beleza? Bons estudos. Qualquer dúvida, procure o professor Williams. Tchau, tchau.